E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Direito com o Oficial de Justiça. Este aqui é o nosso cantinho para a gente desvendar aquelas dúvidas do mundo jurídico que, fala sério, às vezes parecem um bicho de 7 cabeças, né? Mas aqui a gente vai falar de um jeito simples, direto ao ponto e, o mais importante, sem aquele juridiquês todo. Imagina só a cena. Você está em casa, tranquilo, e de repente ouve aquela batida na porta. E a frase que vem em seguida é da justiça. Olha, a gente sabe que isso dá um frio na espinha, né? É totalmente normal sentir aquela ansiedade, aquela incerteza do que pode estar acontecendo. Mas respira fundo. O objetivo aqui no canal não é botar medo em ninguém, muito pelo contrário, é trazer luz, trazer clareza. E hoje a gente vai responder a 3 perguntas que, olha, são super comuns. Recebi uma intimação, e agora? O que eu faço? Será que eu posso ser preso por dívida? E o que acontece se eu faltar a uma audiência? Vamos juntos descomplicar tudo isso. Então, vamos lá, direto ao ponto para a nossa primeira grande questão. Chegou um oficial de justiça na sua porta, entregou um documento. E agora? Qual que é o primeiro passo? Antes de qualquer coisa, é fundamental entender o que é essa tal de intimação. Pensa nela como se fosse um recado oficial da justiça. Ela está ali para avisar sobre alguma coisa que aconteceu ou que ainda vai acontecer num processo. Pode ser para informar sobre uma audiência, uma decisão do juiz ou a necessidade de apresentar um documento. O ponto principal não é uma acusação, é uma notificação, um comunicado. Certo? O documento está na sua mão. O que fazer? Bom, primeiro, antes do pânico, leia tudo com muita, mas muita atenção para entender do que se trata. Segundo, e isso aqui é importantíssimo, anote qualquer prazo que estiver escrito ali. Prazo na justiça é coisa séria. E o terceiro passo, que é a dica de ouro, procure um advogado ou a defensoria pública na mesma hora. É essencial ter alguém que entende do assunto para te orientar. E olha só que detalhe que faz toda a diferença. O prazo para a defesa, aquele tempo que a pessoa tem para se manifestar, só começa a contar a partir do momento em que o oficial de justiça entrega a intimação e formaliza isso. É a partir daí que o relógio começa a correr. Por isso que ser rápido para buscar ajuda jurídica é tão crucial, entende? Agora vamos para uma daquelas dúvidas que, nossa, tiram o sono de muita gente. A famosa história da prisão por dívida. Será que isso pode mesmo acontecer? A preocupação é real, a gente sabe. Aquelas dívidas do dia a dia, sabe? Cartão de crédito que atrasou, o financiamento do carro, uma dívida com loja ou até o aluguel. Será que alguma delas pode de verdade levar alguém para a cadeia? Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Então vamos lá, resposta direta sem rodeios. A regra geral é não. A nossa Constituição Federal proíbe a prisão por dívidas comuns, as chamadas dívidas civis. Mas, sempre tem um mas, né? Existe uma única e seríssima exceção, a dívida de pensão alimentícia. Esse é o único caso de dívida civil que pode, sim, resultar em prisão. Mas muita atenção aqui. Não poder ser preso não quer dizer que a dívida não tenha consequências bem sérias, tá? A pessoa pode ter o nome negativado no SPC, Serasa, pode enfrentar um processo de cobrança na justiça e, no fim das contas, ter bens penhorados. Ou seja, a justiça pode bloquear dinheiro da conta, pegar um carro, um imóvel, para poder quitar essa dívida. As consequências são no bolso e no patrimônio. E para fechar nosso trio de dúvidas, vamos falar sobre uma situação bem comum. A pessoa foi intimada para uma audiência e simplesmente não vai. E aí? O que acontece? Quais são as consequências? Bom, o sistema de justiça leva a participação das pessoas muito a sério. Faltar a uma audiência sem ter uma boa justificativa, uma justificativa plausível, não é visto como uma coisinha sem importância, não. É considerado um ato atentatório à dignidade da justiça. Traduzindo do juridiquês, é visto como uma grande falta de respeito com o processo e com o próprio poder judiciário. E essa falta de respeito, claro, tem consequências bem práticas. A primeira pode ser uma multa. A segunda, e talvez a mais grave de todas, é que o processo vai seguir em frente sem que a sua versão dos fatos seja ouvida. Isso mesmo, o juiz vai tomar a decisão com base no que já tem ali, nos argumentos da outra parte, o que obviamente prejudica e muito a defesa de quem faltou. Ufa! Bastante informação, né? Então, agora que a gente passou por esses 3 pontos, vamos fazer um resumão para fixar o que é mais importante. O que a gente precisa ter em mente sempre que tiver qualquer contato com a justiça. Pensa assim, existem 3 regrinhas de ouro. A primeira, nunca ignore. Fingir que não viu, deixar para depois, é a pior estratégia possível. A segunda, busque ajuda. Procure sempre um profissional, um advogado, um defensor público. E a terceira, cumpra os prazos. No mundo do direito, prazo é sagrado.
perder um prazo pode significar perder a chance de se defender. No fim das contas, pessoal, a lógica é simples. O medo daquilo que a gente não conhece acaba paralisando. Mas o conhecimento dá poder. Entender como as coisas funcionam, como a justiça age, é a melhor ferramenta que se pode ter para proteger os próprios direitos e passar por essas situações com muito mais segurança. E aí, essa nossa conversa ajudou a clarear um pouco as coisas? Se sim, fica aqui o meu convite. Se inscreve aqui no canal Direito com Oficial de Justiça. A nossa missão é exatamente essa: continuar trazendo informação útil de um jeito fácil para descomplicar de vez esse mundo do direito. E pra gente fechar com chave de ouro, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Qual é a sua maior dúvida sobre a justiça? Sabe, aquela questão que sempre ficou aí com uma pulga atrás da orelha? Deixa aqui nos comentários. Quem sabe a sua dúvida não vira o tema da nossa próxima conversa. Um abraço e até lá!